Nós vamos voltar a falar a partir de agora da Operação Gabinete de Ouro. Só para relembrar aqui para quem está chegando agora, a Operação Gabinete de Ouro foi deflagrada hoje pela Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Departamento Estadual de Combate, com alvos, figuras ligadas ao ex-prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, inclusive com prisões. São 4 mandados de prisão temporária, mandados também de busca e apreensão cumpridos em diversos pontos da capital e em cidades vizinhas, e também o bloqueio de mais de 70 milhões de reais em bens. E aí nós podemos citar imóveis, automóveis, vários bens que foram bloqueados no âmbito dessa Operação Gabinete de Ouro. Entre as presas, se tiver imagem, pode ir colocando aí na tela enquanto a gente prepara o material. Entre as presas na operação está Sol Pessoa, uma das principais auxiliares do ex-prefeito Doutor Pessoa, ocupava uma posição estratégica no gabinete do ex-prefeito durante a gestão entre 2021 e 2024. Existe até uma relação próxima, a princípio, de parentesco, mais parentesco esse que foi negado pelo ex-prefeito Doutor Pessoa, mas, de fato, é uma figura que faz parte do núcleo mais próximo ao ex-prefeito Doutor Pessoa e que está presa por suspeita de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e vários outros crimes que o Tony Silva vai detalhar a partir de agora. Tony, a Polícia Civil fez uma entrevista coletiva com os detalhes dessa operação. Você esteve por lá. Qual o balanço dessa operação? De fato, já temos a quantidade de mandados cumpridos e os desdobramentos desse trabalho da Polícia Civil? Sim, Natan, exatamente. A movimentação foi intensa desde as primeiras horas da manhã de hoje, na deflagração desta operação, que foi denominada Gabinete de Ouro, e como você bem já frisou, as investigações, as pessoas investigadas são ligadas diretamente ao ex-prefeito de Teresina ou à ex-gestão, não é? Exatamente uma chefe de gabinete que, inclusive, para muitos é tida como sobrinha, mas o prefeito, inclusive, se manifesta e explicando que o sobrenome Pessoa seria apenas uma coincidência, que ela não seria a sobrinha dele, apenas tinha atuado como uma pessoa próxima na gestão, porque era chefe de gabinete. O doutor Pessoa chegou a explicar isso hoje para a imprensa. Ela foi presa no âmbito destas investigações, em cumprimento de mandado, e vários bens, imóveis, veículos e aparelhos celulares, eletrônicos foram também apreendidos no âmbito desta mesma operação. 14 mandados judiciais, para ser mais preciso, Natan, e foram 4 pessoas presas até o momento, mas com a possibilidade de mais prisões a qualquer instante. Nós temos, inclusive, a fala do delegado Ferdinand, que é o coordenador do DECOR. Ele vai detalhar com precisão o andamento desta operação. Vamos acompanhar. Nós conseguimos comprovar que uma servidora pública, que era chefe de gabinete dele, tinha forte gestão e controle sobre todos os atos dentro da administração pública, né? Principalmente lotação, realotação de terceirizados, servidores comissionados e envolvendo pagamentos de fornecedores, né? Ela tinha uma forte gestão e controle sobre isso. E o trabalho demonstrou, dentro dessa investigação, que um imóvel, por exemplo, adquirido por ela, tinha vinculação com uma eventual vantagem ilícita paga, né? E hoje nós fizemos essa diligência, comprovando a vinculação dessa servidora, a ligação dela com um determinado empresário, e 2 operadores financeiros, que eram as pessoas que faziam pagamentos para ela, utilizavam de suas contas, recebiam encomendas de alguns fornecedores para otimizar o trâmite
dentro de alguns procedimentos de pagamento dentro da gestão, né? A denúncia envolvendo o suposto magnata terceirizado é o empresário que é citado, que se relacionava com ela. Esse empresário era um dos operadores financeiros dela. O trabalho prossegue, são 14 alvos que a gente vai analisar, documentos, materiais apreendidos. Foram 3 veículos apreendidos, um sítio sequestrado, um apartamento e um imóvel desses agentes públicos, ex-agentes públicos envolvidos nessas condutas criminosas. Aí, Natão, o delegado explicou detalhadamente o que teria motivado essas investigações e envolve, como você também já mencionou muito bem aí, um montante de mais de 70 milhões, para ser mais preciso, 75 milhões de reais, envolvendo bens e movimentações financeiras das mais diversas empresas. E agora essas investigações seguem, como já foi dito, elas não param por aí. E tem mais pessoas que foram alvo também nestas investigações, que não permanecem ainda em sigilo. Os delegados preferiram não fazer a exposição agora, porque ainda são objetos de investigação, Natan. Chama a atenção a forma que essa operação acabou sendo conduzida, né? A Polícia Civil informou, inclusive, que a investigação partiu de uma denúncia anônima, uma espécie de dossiê que foi repassado por empresários, prestadores de serviço do município, né? Proprietários de construtoras, enfim, que apontavam um verdadeiro esquema conhecido como rachadinha, né? Quando há, por parte dos agentes públicos, um pedido, uma cobrança de uma vantagem financeira para liberar pagamentos ou algo assim. A Polícia Civil investigou, trouxe todos os detalhes, foi atrás dessas informações e, a partir disso, essa operação foi deflagrada hoje. A Operação Gabinete de Ouro. Como o Tony disse aqui, são mais de 75 milhões de reais em bens dos investigados que acabaram sequestrados pela Justiça. Além disso, 14 mandados de busca e apreensão, mandados de prisão cumpridos e pessoas que vão ficar presas temporariamente. Como ficou claro aí na fala do delegado Ferdinando, é um trabalho que vai, com certeza, ter outros desdobramentos, porque a partir da análise desse material apreendido, a partir da análise de tudo que foi identificado, a polícia vai pedir à Justiça autorização para novas fases dessa operação batizada de Gabinete de Ouro, porque faz referência direta ao gabinete do ex-prefeito Dr. Pessoa, onde, segundo as investigações, ocorriam ali a prática desses ilícitos, inclusive com a participação de figuras bem próximas ao ex-prefeito Dr. Pessoa. Mas o Tony vai trazer para a gente também informações sobre uma outra operação que foi deflagrada hoje, mas que tem relação direta com essa primeira. Os alvos são também pessoas ligadas à gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, a Operação Interpostos, que também aconteceu em Teresina. E o detalhe, viu? Também tem como alvo pelo menos 2 ex-vereadores da capital. Quais são as informações, Tony, dessa segunda operação que aconteceu de forma paralela e hoje teve como alvo a gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa? Sim, Natan, aconteceu mais uma fase, né, que a Interpostos já havia acontecido uma execução anteriormente e hoje, num paralelo com a Operação Gabinete de Ouro, aconteceu também esta segunda fase. E alvo de busca e apreensão, 2 ex-vereadores, também de Teresina, no caso Stanley Freire e também o ex-vereador Neto do Angelim. Estas buscas foram realizadas no âmbito desta outra operação. Não houve prisões, não houveram prisões, sim apreensões de aparelhos celulares e estão sendo, inclusive, averiguados. Nós chegamos a conversar com os 2 advogados dos 2 ex-parlamentares que explicaram
que os telefones foram, inclusive, entregues as senhas para que sejam averiguados. Eles disseram que não entenderam o porquê, inclusive, desta busca e apreensão de hoje. Eles disseram para a nossa reportagem que não havia ligação nenhuma com a Operação Gabinete de Ouro, porém, a delegada Bernardete Santana, ela falou que realmente são operações distintas, mas existe sim algum tipo de ligação entre as duas operações. Nós vamos acompanhar o que diz a delegada. Vamos então aguardar, a produção está preparando para que a gente acompanhe aí o que disse a delegada. Nós vamos ouvir os advogados dos dois... Tony, daqui a pouco nós vamos preparar essas falas, né? Nossa produção está ali finalizando a edição, para a gente mostrar e trazer todos esses detalhes, a fala inclusive dos advogados, dos parlamentares envolvidos. Pois não, Tony. O doutor Lúcio Tadeu é um dos advogados. E nós temos, foram dois advogados que eles trabalham para os dois ex-vereadores. São os ex-vereadores Neto do Angelim e Stanley Freire. Isso, exatamente. Eles falaram, explicaram todos os acontecimentos a respeito desta busca de hoje. Inclusive filho do jornalista Silas Freire. Uma pessoa bastante conhecida. A presidência da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Daqui a pouco os detalhes também sobre esse caso. Tony trouxe aqui o panorama completo da Operação Interpostos, mas nós vamos voltar a falar da Operação Gabinete de Ouro. Por que, Tony? Ficou ali uma certa dúvida, um certo ruído na comunicação. Inicialmente, e até publicamente durante muito tempo, Sol Pessoa era apresentada como sobrinha do ex-prefeito Dr. Pessoa. Hoje, para repercutir essa operação, nós procuramos o ex-prefeito, que negou qualquer parentesco com a ex-chefe de gabinete, Sol Pessoa, apesar do sobrenome ser o mesmo. Ele diz que não há parentesco nenhum. Vamos ouvir o que disse o ex-prefeito Dr. Pessoa. Isso mesmo, vamos ouvir. Eu peço a você, a qualquer um, que não vincule, não faça vinculação de parentesco minha com a Sol. Tem pessoa, tem. Quem fizer, eu vou pedir direito de reforço ou até levar para a justiça. O resto pode investigar ela, pegar coisa, material na casa dela, etc. Estou dizendo que ela não é nem na 20ª parentesco, coincidência de nome. Eu conheço ela e é da cidade de Água Branca, mas meus pessoas não são de Água Branca. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, negou qualquer parentesco com Sol Pessoa. Apesar da negativa do parentesco, não há como negar a proximidade. Quem conhece a trajetória do ex-prefeito Dr. Pessoa sabe que Sol Pessoa é uma figura que esteve com ele muito antes da gestão do Palácio da Cidade. Chefe de gabinete, exatamente. Inclusive, ela era uma espécie de atendente da clínica popular que ele mantinha ali no Lourival Parente. Também trabalhou com ele na Assembleia Legislativa. Isso. Tem ali toda uma proximidade na Câmara Municipal também. Não há como negar essa proximidade. De fato, parentesco. É fato. O ex-prefeito nega, diz que não há uma relação sanguínea, consanguínea, mas a proximidade é evidente. E por isso, essa operação de hoje chama a atenção, porque é uma figura que ocupava um papel importantíssimo dentro do Palácio da Cidade na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa. Nós vamos seguir acompanhando, viu, Tony? Todos os desdobramentos dessa operação, inclusive as novas fases que devem surgir, o trabalho de investigação, a conclusão do inquérito policial. Você está escalado aí para acompanhar todo esse trabalho e trazer essas informações para a gente aqui na programação. Certamente. E só para fechar aqui, Natan, a delegada Bernardete, ela foi bem clara que apenas 4 pessoas estão presas até o momento no âmbito destas investigações, mas citou
que a qualquer momento mais prisões poderão ocorrer. Ou seja, houve o desfecho já desta fase até o momento da entrevista coletiva, porém, as investigações elas seguem no paralelo ali sem parar. Inclusive, Natan, seria o momento agora que os presos na ação de hoje iriam entrar em oitiva, não tinham nem sido ouvidos ainda. Agora que eles devem estar sendo ouvidos os delegados da Polícia Civil que comandaram a operação. Natan, a qualquer momento a gente volta. Qualquer novidade você volta, você tem prioridade. Tony Silva, parabéns pelo trabalho brilhante. Obrigado pelas tuas informações, uma boa tarde. Tá aí, gente, o balanço dessa operação são 2 operações. Operação Gabinete de Ouro e a Operação Interpostos. Coloca na tela aqui as imagens novamente da prisão e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão hoje pela Polícia Civil. Você vê, inclusive, alguns imóveis de alto padrão que foram identificados como fruto desse esquema criminoso na Prefeitura de Teresina. É lamentável, viu, gente? Pessoas do primeiro escalão da gestão pública, pessoas que ocupavam cargo de destaque, cometerem ilícitos dessa natureza. Segundo as investigações, são valores vultuosos que eram cobrados para possibilitar ali a liberação mais ágil de pagamentos, a liberação de recursos públicos e, em troca disso, esses servidores comissionados recebiam vantagens ilegais, vantagens ilícitas. Com certeza, essa operação vai ter uma nova fase, novos desdobramentos. O delegado Ferdinando deixou, inclusive, claro, porque a partir do cumprimento desses mandados judiciais, a polícia vai ter um vasto material para analisar, inclusive a partir dos depoimentos também, e há uma expectativa para desdobramentos em um eventual núcleo político dessa organização, dessa associação criminosa. A polícia quer saber se há benefício político, se houve benefício político, algum tipo de benefício, algum tipo de benesse do ponto de vista eleitoral, se esses recursos que foram adquiridos de maneira ilícita beneficiaram politicamente parlamentares, candidatos a vereador aqui do município de Teresina. Enche a tela, vamos encher a tela aqui para o nosso telespectador acompanhar as imagens dessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Civil. E aí, com certeza, nós teremos novos desdobramentos e a resposta, se houve também benefício político, se há a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas nesse esquema e também, de fato, uma preocupação aí e a polícia também deve estar buscando essa resposta, se o ex-prefeito Doutor Pessoa tinha ciência ou não dessa atuação ilícita dentro do seu próprio gabinete. O prefeito nega, inclusive, relação familiar com os envolvidos, mas não há como negar que são pessoas que faziam parte do núcleo mais próximo ao gabinete do então prefeito Doutor Pessoa. Então, tudo isso vai ser respondido pelas investigações. O ex-prefeito também deve ser ouvido, mesmo não sendo alvo dessa operação, ele tem muito a explicar, porque é quem possuía ali a caneta, como nós costumamos dizer, quem estava com a caneta na mão. Quem tinha a prerrogativa, por exemplo, de liberar os pagamentos, de autorizar pagamentos, enfim, sabendo ou não, tendo ciência ou não, muitas dessas irregularidades, acredito eu, contaram com a assinatura do ex-prefeito Doutor Pessoa. Agora, se ele foi enganado, se ele foi ludibriado, se ele foi coagido, talvez, a assinar certos documentos, isso só a Polícia Civil vai responder através da investigação. Esse prefeito prefere silenciar, não quis muita conversa sobre esse assunto, apenas para negar o parentesco com Sol Pessoa, mas ele tem muito a explicar também
e nos próximos dias, com certeza, nós vamos acompanhar a manifestação do ex-prefeito Dr. Pessoa. O espaço está aberto, inclusive, aqui no Jornal Dia News, para o ex-prefeito Dr. Pessoa, para os demais envolvidos, os demais investigados nas duas operações, né? O espaço está aberto, está disponível para os esclarecimentos, porque estamos falando de dinheiro público. São recursos que, caso a investigação se confirme, foram desviados dos cofres do município de Teresina e que, com certeza, fizeram falta para muita gente. Com certeza, são recursos que podem ter prejudicado muitos setores do município de Teresina. Nós vamos continuar acompanhando, nós vamos continuar trazendo todos os detalhes, os desdobramentos dessas duas operações que envolvem, tem como foco a gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, assessores, comissionados, servidores, inclusive terceirizados, figuras do primeiro escalão da gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa. Ainda na edição de hoje nós vamos falar mais sobre esse assunto, trazendo a repercussão política, a repercussão também na Câmara Municipal, a repercussão no Palácio da Cidade dessa operação, das duas operações que envolvem a gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa.